Meus queridos alunos, estamos de volta para dar continuidade aí à matéria tributária, as questões que caem na prova da OAB para você faturar todas de tributário. É o nosso acordo aqui, beleza? Por isso, nós vamos começar agora o estudo do tema da obrigação tributária. Nós vamos falar agora sobre a obrigação principal. Mas antes até da gente conversar sobre a obrigação tributária principal, vem cá, vamos dar o conceito de obrigação tributária. E aí, quando a gente fala em obrigação, vocês devem se lembrar lá da teoria geral das obrigações. Quando eu falo em obrigação, eu estou falando de quê? De uma relação jurídica, um vínculo jurídico ao unir credor, o chamado sujeito ativo, ao devedor, sujeito passivo, tendo por objeto uma prestação. Lá na teoria geral das obrigações, nós podemos ter prestações de dar, de fazer ou de não fazer, não é assim? Então, quando a gente fala em obrigação tributária, esse vai ser o conceito. O que é obrigação tributária? Estruturalmente, a obrigação tributária, ela não vai se diferenciar dos demais tipos de obrigação. Nós estamos nos referindo a uma relação jurídica, a envolver sujeito ativo e sujeito passivo, credor e devedor, tendo por objeto deste vínculo uma prestação de dar, que aqui no campo tributário nós vamos chamar de obrigação principal, ou uma prestação de fazer algo, exemplo, escriturar livro ou emitir nota fiscal, ou uma prestação de não fazer alguma coisa, tolerar a fiscalização, por exemplo. Então, no campo tributário, o conceito de obrigação não se diferencia dos demais tipos de obrigação da teoria geral do direito. Nós temos no campo tributário dois tipos de obrigação. Uma obrigação chamada principal, repetindo mesmo, a obrigação principal, guarda isso para mim, não esquece, tem por objeto a entrega de algo, não é? Ao poder público, nós vamos ver a entrega de dinheiro, é uma obrigação de dar, enquanto a chamada obrigação acessória são as demais obrigações positivas ou negativas, ou seja, prestações de fazer algo ou de tolerar, de se abster, ou seja, de não fazer. Vamos nos concentrar agora na chamada obrigação tributária principal. Sempre cai essa matéria nas provas. Eu vou precisar desse conceito com vocês até o final dos nossos estudos, tudo bem? Vou precisar desse conceito de obrigação tributária, tanto a principal quanto a acessória. Então, por favor, dediquem-se a esse assunto, venham comigo, vamos lá, rumo ao sucesso, aprovação na OAB, peguem esse artigo 113, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. Nós temos aí a chamada obrigação tributária principal. Mas o que vem a ser essa obrigação tributária principal? Quais são as características dessa obrigação tributária principal? A obrigação tributária principal tem seu fato gerador previsto em lei. De acordo com o artigo 114 do Código Tributário Nacional, o fato gerador da obrigação principal é aquela situação descrita na lei necessária e suficiente ao surgimento da obrigação tributária. Ou seja, vamos imaginar o fato gerador do IPTU. Se alguém tiver a propriedade de um imóvel na zona urbana do município, na data prevista na lei daquele município, ele vai praticar o fato gerador do IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Então, a partir da ocorrência desse fato gerador, previsto na lei, é a situação necessária. É preciso que essa situação aconteça. E suficiente, basta que ela ocorra para surgir a relação jurídica, o vínculo a unir o credor ao devedor, sujeito ativo ao sujeito passivo. Então, o fato gerador da obrigação tributária principal é previsto em lei. Qual é o objeto desta obrigação tributária chamada principal? Porque tem que ter um objeto. Se há um vínculo, uma relação entre credor e devedor, enfim, qual é o objeto dessa prestação? O que pode ser exigido pelo credor e deve ser satisfeito pelo devedor? De acordo com o Código, o objeto da chamada obrigação tributária principal é o pagamento de tributo ou de penalidade pecuniária. Pagamento de tributo ou de penalidade pecuniária. Significa o quê?
O objeto da chamada obrigação tributária principal, não se esqueçam disso. Guardem isso no fundo do coração de vocês. Quando eu falar em pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, estou me referindo à chamada obrigação tributária principal. Então, a obrigação tributária principal tem por objeto a entrega de dinheiro aos cofres públicos. É uma obrigação de dar. Dar o quê? Coisa certa. Qual bem? Dinheiro aos cofres públicos. A obrigação nasce tendo por objeto a entrega de dinheiro, ok? Pode se extinguir de acordo com as formas previstas no artigo 156 do Código. Formas que às vezes nem envolvem a entrega de dinheiro. Exemplo, o fisco perde o prazo para cobrar o crédito tributário. O que vai acontecer se o fisco perder o prazo para mover a ação de cobrança do crédito? Prescrição. Então, há formas de extinção desse vínculo, inclusive sem adimplemento, né? Mas o momento de nascimento da relação jurídica, que é o que nos interessa agora, e quando é que ela nasce? Com a ocorrência do fato gerador previsto em lei. No momento de nascimento desse vínculo, ele vai ter por objeto a entrega de dinheiro aos cofres públicos, beleza? Prestação de dar. Nós sabemos que o tributo, ele não vai se confundir com a penalidade pecuniária. Por quê? Quem se lembra? E aí? Quem está ligado aqui na aula? Quando falamos sobre o conceito de tributo, nós vimos que o tributo não é sanção de ato ilícito. Mas o Código reuniu sob a mesma nomenclatura de obrigação principal tanto o pagamento do tributo quanto o pagamento da penalidade pecuniária, porque tanto o tributo quanto a multa são prestações pecuniárias e envolvem a entrega de dinheiro aos cofres públicos. E mais, tanto o tributo quanto a multa são prestações ex lege, impostas por lei. Não nasce a relação entre credor e devedor pela vontade das partes. Há uma imposição legal. Você pratica o fato gerador do tributo, nasce o dever de pagar compulsoriamente imposto por lei. Você pratica uma infração a uma obrigação tributária, nasce o dever de pagar uma penalidade, também por imposição legal, independentemente da sua vontade. Tá? Então, é por isso que o Código reuniu, sob o mesmo nome de obrigação principal, o pagamento do tributo e também o pagamento da multa. Mas vamos avançar, hein? Um conceito muito importante aqui para mim, nós vamos precisar desse conceito em diversos assuntos daqui para frente, na matéria tributária, é a diferença entre os conceitos de lei e de legislação. Artigos 96 e 97 do Código Tributário Nacional, ok? Então, vamos lá ao artigo 96. O artigo 96 vai nos dar o conceito de legislação tributária. Importantíssimo conceito de legislação tributária. Porque algumas matérias estão sob reserva de lei, outras, de acordo com o Código, são matéria de legislação. Então, lei e legislação são termos sinônimos? Não. E qual é a diferença, então, entre lei e legislação no campo tributário? Estamos juntos aí no artigo 96? Espero que sim, hein? Estou contando com vocês. Então, vamos lá. O artigo 96 vai nos dizer que a legislação tributária compreende as leis, compreende os tratados e as convenções internacionais, mas compreende também os decretos, atos do Poder Executivo. Compreende as chamadas normas complementares, descritas no artigo 100 do Código Tributário Nacional, que são também atos do Poder Executivo. Me dá um exemplo, Luciana. Artigo 100 do Código Tributário Nacional. Atos normativos expedidos por autoridades administrativas. Exemplo, uma portaria, uma resolução, uma circular do ministro da Fazenda. São atos do Poder Executivo que entram no conceito de norma complementar, de acordo com o artigo 100 do CTN. Então, vejam que o termo legislação abarca as leis, as fontes primárias do direito tributário, descritas no artigo 59 da Constituição.
Mas o termo legislação também abarca os atos do Poder Executivo. Então, quando uma matéria é objeto de legislação, ela pode vir regulada numa fonte primária, exemplo, numa lei ordinária, numa lei complementar, numa medida provisória, em algum daqueles atos descritos no artigo 59 da Constituição. Mas pode também estar regulada num ato infralegal, num ato do Poder Executivo, tal como um decreto do chefe do Poder Executivo, ok? Agora, quando estivermos falando de lei, há algumas matérias, vimos isto no princípio da legalidade, há algumas matérias sob reserva legal, matérias estas descritas no artigo 97 do Código Tributário Nacional, ok? Por isso é que só a lei pode instituir tributo, pode extinguir o tributo. Como regra, pode aumentar, pode reduzir, fora as exceções constitucionais. Pode trazer o fato gerador do tributo. As multas são matéria sob reserva legal. Base de cálculo é matéria sob reserva de lei. Sujeito passivo, tá? Então, quando a matéria estiver sob reserva legal, lembrem-se do artigo 97 do Código, e quando estivermos tratando de legislação, é um termo mais amplo, mais complexo, que além das leis, abarca também os atos infralegais, beleza? Então, resumão, obrigação principal é prevista em lei e tem por objeto o pagamento de tributo ou de penalidade pecuniária. Vamos à questão? Vamos lá. A obrigação tributária principal tem por objeto a escrituração de livros fiscais? Errado. Escriturar livros é uma obrigação de fazer, é uma obrigação chamada acessória. O pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, perfeito, artigo 113, parágrafo 1º. A prestação de informações tributárias perante a autoridade fiscal competente. Errado, prestar informações é também uma obrigação de fazer. E a inscrição da pessoa jurídica junto ao cadastro de pessoas jurídicas, CNPJ. Se inscrever neste cadastro também é uma obrigação de fazer. Portanto, obrigação tributária principal, letra B, pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. E assim nós fechamos então o conceito de obrigação tributária principal. Aguardo vocês. Até breve. Beijo.